Fala galera, tudo bem com vocês? Segundo vídeo aqui do canal do YouTube, mais uma vez falando sobre Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 2018, sendo bem relembrada aqui aos pouquinhos. Primeiro um jogo das oitavas de final, que foi o primeiro vídeo do canal com Argentina e França. Agora um jogo das quartas de final, Brasil e Bélgica, complementando as análises de jogo aqui. Vale lembrar, uma análise de jogo para cada fase da competição, então depois uma análise da semifinal, depois a análise da final da Copa. E seguindo esse caminho, né? Também pegando uma carona com as postagens no Instagram, @Mateus _análises também, com todas as análises de todas as seleções que tiveram no mata-mata. Hoje para falar desse jogo, um jogo inesquecível para os torcedores do Brasil, inesquecível para a geração belga também. Uma partida que foi um tanto louca, assim, por assim dizer, e com muitas reviravoltas aí. O Brasil com uma seleção talvez não na força máxima, a Bélgica com o prosseguimento de uma geração forte, e um jogo que foi em alguns aspectos bem equilibrado também. O Brasil foi com um time que já era a equipe titular de toda a Copa, né? O Tite levou para campo a mesma seleção que ele já vinha testando nos amistosos, um time que, vale lembrar, não tinha o Daniel Alves, lateral direito, importantíssimo nas eliminatórias, mas que ficou fora da Copa por lesão, e com o Neymar fora do 100% físico, Coutinho encaixado no meio de campo, um 4-3-3, naquele ataque posicional que o Brasil gostava de jogar, né? E joga até hoje, com algumas adaptações ao Manchester City. O próprio Kompany chegou a falar sobre isso. E a Bélgica do outro lado com algumas alterações. Time que jogava com 3 zagueiros durante quase toda a Copa e fez uma mudança. O Roberto Martinez fez uma adaptação para enfrentar o Brasil. Jogou num 4-3-3, mudando a função dos jogadores. O Lukaku, que geralmente é o centroavante, foi aberto para a direita. O De Bruyne jogou como um falso 9. O Chadli, que era o ala esquerdo, jogou como meio de campo num trio com Witsel e Fellaini. Nos primeiros minutos a gente já chegou a ver como que essas mudanças iam afetar no desempenho do jogo, né? O Brasil, embora a Bélgica tenha feito um gol muito cedo, o Brasil era o time com a iniciativa, com a posse de bola. Foi a equipe que mais teve a bola no somatório dos 90 minutos, mas por outras questões também. E o jogo começou com uma questão bem abordada nos times atuais, que é a pressão no setor da bola e ter cada vez menos tempo para os jogadores pensarem com a bola. Então a Bélgica apertando muito o setor direito do Brasil. O Brasil jogava com muitas triangulações, de verdade. Lateral, meio campista e ponta, de um lado, do outro. Geralmente o lado direito com William, Paulinho e Fagner. E onde a Bélgica tentou mais forçar os erros de saída de bola do Brasil. A Bélgica fazia uma saída de bola um pouco interessante, porque o time começava com uma linha de 4, mas o Meunier, que é o lateral direito, jogava muito avançado, né? Ocupando esse espaço na ala, e a todo tempo a Bélgica atraía o Brasil a marcar o lado esquerdo com o Hazard e abrir o lado direito com o Lukaku, com o De Bruyne e com o Meunier no corredor. Então a gente via às vezes a Bélgica saindo com a bola com 3 zagueiros, né? O Alderweireld, o Kompany e o Vertonghen abrindo como terceiro zagueiro na esquerda, e 5 à frente. O Meunier abria como um ala pelo lado direito, o Chadli abrindo pelo lado esquerdo, e por dentro Witsel, Fellaini e o De Bruyne circulando. O De Bruyne jogou como um falso 9 nesse jogo, então ele rodava muito o campo para vir buscar a bola e fazer essa circulação, enquanto do lado do Brasil, o Brasil geralmente tinha o que a gente chama de saída sustentada, que são os 4 de defesa, o goleiro e pelo menos 2 ou 3 de meio de campo, todos no campo de defesa para sair com a bola, às vezes em toque curto, às vezes num lançamento buscando um dos lados do campo. Então, os 4 defensores. O Casemiro fazia essa função durante a Copa. Nesse jogo o Fernandinho substituiu, o Fernandinho que entrou como esse bode expiatório, né, que acabou tendo 2 atuações bem complicadas aí nos mata-matas de 2014 e 2018. E à frente, Paulinho e Filipe Coutinho, geralmente os dois como esses meias interiores à frente do volante. E em outros momentos, o Filipe Coutinho um pouco mais avançado e o Paulinho fazendo dupla com o Fernandinho. O Brasil saía com 6 jogadores de linha e a Bélgica geralmente apertando, marcando por setor para dificultar essa saída do Brasil.
Nos primeiros momentos a gente viu o Brasil forçando muito em bola parada, e o primeiro escanteio do jogo já é uma chance de perigo do Thiago Silva que pega na trave, que a Bélgica tem uma dificuldade para marcar a primeira trave, né? Posteriormente a gente viu que a seleção belga melhorou bastante isso, e um dos gols até sair numa cobrança errada de escanteio do Brasil. E a Bélgica também chega ao gol numa bola parada, forçando um erro de jogada do lado direito do Brasil, sai o escanteio, e numa entrada, uma boa participação do Kompany na primeira trave, né? Ele aproveita um espaço que o Brasil não ataca, não consegue marcar, e vem para fazer o desvio. A bola vai, ele desvia, ela chega quase que a raspar no Gabriel Jesus, bate no Fernandinho e vai para dentro do gol. Eu vi muita gente comentar que esse lance foi uma displicência total do Fernandinho ou um erro do Alisson, que não sai no lance do gol. Ele não sai do gol, né? Mas é uma jogada treinada. O Brasil marcava as cobranças de escanteio defendendo por zona e o goleiro ficava no espaço, então o goleiro não tinha que sair. Foi um erro de coordenação entre os jogadores, que também com uma falta de sorte do Fernandinho, que ocasionou o gol. A partir de 1-0 a Bélgica começa a cadenciar um pouco mais o jogo e a procurar algum erro do Brasil, mas o Brasil continua tendo o volume. O Brasil tem muito mais posse de bola no total, antes, durante e depois do gol. Durante, é sacanagem, né? Durante foi a jogada do gol. Mas antes e depois do gol, o Brasil continua tendo a posse de bola, tendo o controle. O Brasil, que em todos os jogos da Copa geralmente tinha muito a bola no pé e nem sempre conseguia chegar ao gol de forma efetiva. Nesse jogo, quando a gente para lembrar, o Brasil teve algumas chances que pecaram na questão da conclusão. A finalização das jogadas não foi boa. O Paulinho tem uma bola no primeiro tempo que ele fura. O Gabriel Jesus tem uma bola no primeiro tempo que ele não acerta o timing. E tem um outro cruzamento que o Jesus erra o cabeceio. Então os lances em maioria no primeiro tempo foram do Brasil, mas com um problema crucial que foi aproveitar a finalização. O Brasil não deixou de criar contra a Bélgica. O Brasil criou chances claras, mas que não foram bem aproveitadas na conclusão. E a partir daí a Bélgica jogava esperando o lance em contra-ataque. Então o que acontecia? O Martínez colocou o Lukaku aberto pelo lado direito. E isso não é uma novidade, o Martínez já chegou a jogar com o Lukaku no Everton, abrindo um pouco mais para a direita, para explorar o setor em cima do Marcelo. O De Bruyne na região entre linhas, né, como um falso 9 para fazer essa ligação, e o Hazard como um jogador de condução para sempre eliminar os adversários, né, nessa questão do drible e abrir espaços para acionar outros jogadores. Tanto que o Hazard não tem muitas chances claras protagonizadas por ele, exceto um lance no segundo tempo, mas ele sempre abria as brechas para que os outros companheiros conseguissem aparecer, abrindo espaço para o Meunier abrir a direita, aparecendo para ajudar o De Bruyne num lance combinado, enfim. E a Bélgica não tem tantas chances assim durante o primeiro tempo, tem uma falta do De Bruyne e tem um lance do Lukaku dentro da área que ele acaba parando na cobertura. Um jogo que também a defesa do Brasil teve uma cobertura muito boa e durante a Copa o Brasil quase sempre teve uma defesa muito estável. Um grande jogo, inclusive, do Miranda no segundo tempo. O segundo gol sai num momento que o Brasil já tentava dominar um pouco mais o jogo, tendo a bola, né? Gera o escanteio. Vocês vão lembrar, a bola vem e o Fellaini corta de cabeça e começa o contra-ataque. No lance do contra-ataque, é um tanto interessante a gente lembrar que acho que mais do que tentar procurar um culpado, né, que é uma coisa que culturalmente a gente faz muito, é ver que foi um lance de contra-ataque que era difícil de marcar, mas que talvez poderia ter sido evitado. Se a gente pega o lance, que aqui vão ter alguns frames, né, como não dá para pegar o vídeo, alguns frames explicando o que aconteceu na jogada. É uma bola que vem e a partir do corte do Fellaini, o Brasil tem a sua linha de defesa desmantelada, porque os dois zagueiros estão no campo de ataque, e o Brasil faz a cobertura com os dois laterais atrás e o Fernandinho, o volante, também protegendo, né? Então, a partir desse momento, eles fazem essa cobertura. E o Paulinho, que é um jogador que está lá dentro da área, ele vem tentando voltar para recompor, à medida que os dois zagueiros que são mais lentos vão demorar um pouco mais para voltar. Nisso, o Lukaku recebe e conduz a bola. Então, ele consegue passar no primeiro combate do Fernandinho e ele acelera. Então, ele vem em vantagem, que ele é mais forte e mais rápido, né? E enquanto ele conduz a bola, o lado esquerdo da defesa do Brasil está aberto. E quem poderia fazer essa recomposição é o Felipe Coutinho, que demora muito a fechar o setor.
Então o que acontece? A Bélgica acumula gente do lado direito, enquanto o Lukaku está com a bola do lado esquerdo. Isso num contra-ataque rápido e com a defesa do Brasil voltando. E aí abre o espaço para o De Bruyne por dentro e para o Meunier à direita. Quando o De Bruyne recebe a bola, em condição de bater no funil, né, na entrada da área, com o Brasil marcando, correndo para trás, fica quase impossível evitar. E entra aquela questão da finalização do De Bruyne, que para mim realmente chega a ser estúpido alguém imaginar que algum goleiro pegaria um chute tão forte do De Bruyne daquela distância, daquela maneira. Enfim, a Bélgica abre 2-0 e fica com um cenário bem favorável no jogo. A partir daí, esse 2-0 condiciona bastante o que a gente vê na partida nos minutos seguintes, porque o Brasil precisa de 2 gols, o Brasil já tinha mais a posse de bola, o Brasil já tinha um cenário de ter que ir atrás do resultado, então o jogo se pauta muito mais nisso. E a Bélgica, que embora tenha produzido menos e nem sempre tenha se defendido tão bem, passa a cada vez mais a adotar uma estratégia de se defender, e que durante o primeiro tempo foi um time que foi bem mais produtivo, bem mais efetivo, né? O próprio De Bruyne chegou a falar disso numa live semana passada, que para ele o Brasil jogou melhor, mas que a Bélgica aproveitou as melhores oportunidades. E de fato foi o que aconteceu, talvez com um pouco de sorte, não sei se talvez seja a palavra mais justa, porque também entra um trabalho competente do lado da seleção belga, e isso é inegável. Quando chega o segundo tempo, o Tite tem uma leitura de jogo um pouco diferente e já promove uma mudança que começa a mudar um pouco o jogo. Ele tira o Gabriel Jesus, que fazia a referência, e passa o Firmino para jogar como o 9 e abre o Gabriel Jesus pelo lado direito. Se a gente for parar para ver, tem muitos jogos do Jesus no City, na própria seleção brasileira, em que ele joga muito melhor saindo da referência do que sendo o 9. Talvez o Tite tenha notado isso ali, na Copa do Mundo. E aí o Brasil faz minutos muito bons e tendo uma tônica para o segundo tempo quase inteiro, que é manter a bola no campo de ataque, empurrar a Bélgica para trás e não deixar a Bélgica sair em contra-ataque. Tanto que durante o segundo tempo inteiro, a Bélgica só tem 3 situações claras de contra-ataque e só uma finalização durante o segundo tempo inteiro, que é uma chance do Hazard numa batida cruzada, e outros 2 lances do Lukaku, que ele é interceptado pelo Miranda. Então o Brasil consegue dominar muito bem e recuperar bolas nas tentativas de contra-ataque da Bélgica e começa a ocupar o campo de ataque, empurrando o adversário para trás. Então aí a gente começa a ver o Courtois fazendo algumas defesas, o jogo ficando um pouco mais agudo, mais agressivo, o Jesus no 1 contra 1. Até que o Brasil faz uma segunda troca, que é a entrada do Douglas Costa. O Douglas Costa entra também no lado direito, no lugar do Jesus, e o jogo fica ainda mais agressivo, né? O Brasil com muitas jogadas de 1 contra 1, apostando muito nesses duelos, o Neymar do lado esquerdo com o Meunier e o Fellaini, o Douglas Costa do lado direito em cima do Vertonghen e com uma cobertura do Shadow, enfim. O Brasil começa a acelerar muito o jogo e a criar chances, né? E a partir daí que o Courtois começa a aparecer um pouco mais, e o De Bruyne, o Hazard e o Lukaku um pouco mais cansados também começam a não ter a tirar um pouco da força da Bélgica num contragolpe, e o Brasil começa a ter as chances à medida que precisa de 2 gols, né? E aí começa a aparecer bem o Courtois em defesa de chute cruzado, até que o Brasil consegue o gol, mas já um pouco à frente quando entra o Renato Augusto no lugar do Paulinho. E aí vale destacar também um pouco a mudança de perfil de jogo, né? O Renato Augusto é até um jogador que participa um pouco melhor tocando a bola, e ele consegue exercer um papel que inicialmente era do Paulinho, desse meia de chegada. O Renato Augusto consegue chegar, e se a gente para ver a jogada do gol, a gente nota que alguns minutos antes o Coutinho tentou fazer o mesmo lance, que era um jogador infiltrando entre o zagueiro e o lateral esquerdo da Bélgica. No caso, o Kompany e o Vertonghen. Nesse espaço é onde entra o Renato Augusto no gol, e também onde o Coutinho tenta acionar ele numa primeira jogada que não funciona. A partir daí, no 2-1, o Brasil segue apertando, criando muito mais chances e ocupando o campo de ataque. Sempre com esse jogo pautado nesse 4-3-3, tendo a bola, o Coutinho passa a abrir muito mais o lado esquerdo e o Neymar passa a jogar por dentro, né, que acaba sendo uma tônica do Brasil durante a fase mata-mata, o Neymar jogando um pouco mais por dentro, até para não ficar tão desgastado. E não chega ao gol, mas com muitas chances criadas a partir do lado esquerdo. O Brasil começa a usar muito o lado esquerdo para elaborar o jogo, então aproxima Coutinho, Neymar
e Marcelo principalmente no mesmo lado, o Marcelo passa a jogar quase como um ala, né? E a Bélgica começa a se defender, a praticar o jogo no seu próprio campo e tentar o contra-ataque que não vem. À medida que o tempo passa, o Brasil começa a ter mais chances claras também por questão de desgaste da seleção belga na defesa. E no final tem aquela jogada aquelas pelo menos 3 jogadas que o Brasil não consegue transformar em gol, que são bem icônicas, né? O chute do Felipe Coutinho vindo da esquerda, que o Neymar dá o passe e ele manda por cima. O chute do Renato Augusto colocado, que o próprio Renato fala, que ele tenta tirar e acaba tirando muito do Courtois. E a finalização do Neymar colocada, que o Courtois joga para escanteio, enfim. Foi um jogo que, apesar de tudo, e apesar de o Brasil ter conseguido, principalmente no segundo tempo, dominar as ações, tanto de ataque quanto de defesa, não saiu gol, e aí eu acho que entram outras questões. Né? Não acho certo a gente tratar o jogo como um fracasso, ou a Copa do Mundo do Brasil como um fracasso, porque não funcionou ali a atuação, e o jogo saiu com uma derrota do Brasil, porque se a gente para ver, são detalhes muito pequenos que influenciaram no resultado, como a bola que desviou no Fernandinho e foi no gol, no primeiro gol. O Thiago Silva poderia ter feito um gol no começo e ter aberto o placar para o Brasil. Enfim, são coisas pequenas que realmente existem dentro do futebol e que mudam o jogo. Né? O futebol ele tem alguns detalhes e, particularmente, o Brasil fez um jogo muito bom, que tirando um pouco da análise no amplo, mas trazendo um pouco mais para o opinativo, eu vi o Brasil também atuando melhor na somatória dos 90 minutos, mas com a Bélgica sendo efetiva quando precisou ser. E a partir do momento que abriu 2-0, mudou a estratégia para se defender, para manter o placar e tentar o contra-ataque. Né? A partir desse momento o Brasil se viu ainda mais forçado a criar chances e o jogo nem sempre fluiu, mas no segundo tempo foi um pouco mais produtivo, mas não terminou em gol. Também por uma grande atuação do Courtois. Talvez isso passe um pouco despercebido, mas para mim foi uma das grandes atuações da carreira do Courtois também. Muito importante, muito frio em alguns momentos que o Brasil chegou bem e criando chances e fazendo o que era necessário fazer para buscar o gol, mas infelizmente para a torcida do Brasil sem sucesso. Um jogo que foi bastante importante, para mim um dos melhores jogos dessa Copa de 2018 e que além de tudo tem um valor simbólico muito grande. Né? Talvez a gente aqui no Brasil não tenha essa percepção, mas para a Bélgica foi um jogo de muito orgulho. Sim, os próprios jogadores chegam a retratar isso. A Bélgica, depois, embora tenha perdido para a França na semi, ganha a disputa de terceiro lugar contra a Inglaterra. Os jogadores são recebidos com muita festa, né? A grande campanha da Bélgica em Copa do Mundo. E, além de tudo, porque, imagino esse jogo contra o Brasil talvez tenha sido provavelmente o jogo mais icônico da campanha. E em questão de tamanho também, né? Um jogo que representa muito para a geração da Bélgica. E quem tem acompanhado esse trabalho, esses jogadores belgas que tiveram na Copa de 2018, participaram de um ciclo muito longo. Né? Os atletas que tiveram aí na Copa anterior, que tiveram em Eurocopa, enfim. É um marco bem interessante para o que é essa geração belga, como gostam de dizer. Enfim, essa é a análise de hoje. Aguardem para os próximos vídeos, né? Não vou adiantar, claro, para manter o suspense, afinal todo mundo sabe qual é, mas em breve vem aí também o jogo da semifinal a ser analisado. E acompanhe, não deixe de acompanhar a página no Instagram, não deixe também de ver as análises também no Twitter, eu vou deixar tudo aqui. E além disso, não deixe de se inscrever no canal, claro, sou novo aqui ainda aprendendo. Não deixe de curtir o vídeo e, claro, clique no sininho aí, porque vai sair coisa boa. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o primeiro vídeo, que está acompanhando aqui agora também. O canal aos poucos vai ganhando força e análise de jogo e outros assuntos também serão abordados por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.